Neste vídeo você verá uma lista de carros bons, mas que por alguns motivos não estão caindo no gosto do consumidor geral e nem do consumidor PCD. Isso significa que o carro em si até pode ser um veículo bacana e atrativo, mas que na hora de realmente vender nada acontece. Por que será que isso vem ocorrendo com esses carros? Será que eles não são tão bons assim como o consumidor imagina? Vamos descobrir tudo aqui nesse vídeo. E galera, já aproveita para acompanhar essa lista completa e inteira também, porque algum desses carros pode ser o modelo que você esteja de olho. Então é um bom sinal para você analisar antes de realmente fechar negócio. Bora lá começar essa lista. Primeiramente, um SUV que foi lançado há pouquíssimo tempo aqui no Brasil, meio que para substituir um outro SUV compacto que a marca já tinha, porém esse lançamento ele já veio com motor atualizado, com câmbio atualizado também e alguns itens e equipamentos também mais modernos. Mas alguma coisa está acontecendo com o Citroën C3 Aircross. A proposta do carro, galera, é boa. Espaço interno, tem opção com 7 lugares. Hoje uma coisa bem difícil em SUVs e carros como um todo, praticamente o C3 Aircross e a Chevrolet Spin, que é a minivan, são os dois carros numa faixa de preço menor do que aqueles SUVs muito grandes, que tem opção de 7 lugares. Mas a vida do C3 está um pouco estranha. No ranking dos carros mais vendidos, ele não está numa posição muito boa, pelo contrário, está bem longe dos concorrentes dele. E é um tipo de carro que entra para venda PCD normalmente e tem até versão dentro de teto de até 120 mil. Então, na prática, você consegue ali meio que solicitar todos os descontos que tem. Mas de uma certa forma, a versão Fio Turbo com câmbio CVT, que é a primeira, a de entrada, ela é muito simples. Então pode ser que isso seja ali alguns dos pontos que estejam fazendo as pessoas não comprarem muito ali o C3 Aircross. Tá certo que a concorrência no segmento de SUVs compactos é muito grande, mas dá uma olhada, por exemplo, nessa configuração de entrada e vocês vão ver como ela é básica. Não tem roda de liga leve, não tem apoia-braço central com porta-objeto, o painel de instrumentos é o analógico, não é o digital, que começa a vir a partir da segunda configuração, mas esse ponto aqui eu acho que é o detalhe que pode estar pegando muita gente aí de surpresa. Pessoal, o carro só tem 2 airbags nessa configuração. Existe modelo aí de categoria popular com preço menor que já vem 6 airbags, ou seja, o nível de segurança é muito maior. Então olha que estranho, né? Um SUV focado em espaço, então se ele tem um bom espaço interno, provavelmente você vai querer levar mais pessoas, só que na hora da proteção só tem 2 airbags, uma coisa um pouco estranha. Então isso está fazendo aí a lista dos concorrentes dele ficar muito mais atrativa, até porque tem modelo bem mais atualizado, bem mais moderno também. O C4 Cactus, quando ele foi lançado e ficou um tempo vendendo bacana ali, ele até chegou a ficar em boas posições. Não é o mesmo que está acontecendo com o C3 Aircross nos dias atuais, hein? No ranking lá dos mais vendidos, ele ficou na posição 58. Então, ou seja, significa aí que tem 57 modelos diferentes na frente dele. Então olha como ele está afastado ali das boas posições. Ele vendeu acumulado até o último mês de maio apenas 2.898 unidades. É um número baixo se a gente olhar para os outros SUVs que são concorrentes dele. Agora, a versão de entrada que fica disponível para o público PCD, ela tem o preço de R$ 111.990 e tem um abatimento de 17 mil mais ou menos. Então ela cai lá para casa dos 95 mil reais. Ainda assim também não é um dos maiores descontos. Então olha como a situação do C3 Aircross está um pouquinho complicada. Agora vamos ver este segundo carro, que é um modelo muito bom,
não tinha versão disponível para PCD dentro dessa nova geração e dentro dessa carroceria também. Chegou a ganhar, tá? Mas será que ele tá fazendo sucesso? Será que o pessoal tá interessado nele? Porque a marca é boa e o modelo também. Honda City Hatchback. Eu vou dar a minha opinião a respeito do carro. Ele chegou meio que para fazer um papel duplo, porque a Honda tirou o Civic de linha e tirou o Fit também. Então, para o Honda City Hatchback, ficou uma missão ali de tentar pegar um pouco do público dos dois. Mas não é isso que está acontecendo na prática, viu? Porque ele também não está lá nas primeiras posições de venda. Tá certo que ele não é um carro com preço popular, não é um veículo de entrada, mas ao mesmo tempo é uma das pouquíssimas opções que a Honda tem hoje para oferecer aqui para o consumidor brasileiro, né? Então é um catálogo bem limitado da marca. A versão LX, que é a única que fica disponível dentro do teto de até 120 mil, ela também não é tão equipada assim, mas vem pelo menos uma lista de equipamentos legal. Só que ela fica devendo, por exemplo, o volante sem todos os comandos, não tem também apoia-braço central, o painel de instrumentos ele é bem simples, bem básico, apesar de vir rodas de liga leve, multimídia, partida por botão. Os níveis de segurança são muito bons, o carro tem 6 airbags desde a versão de entrada, tem iluminação em LED também. Então é uma lista de itens de série que ela não é tão recheada, mas também não é tão pelada assim, ok? Agora, olha só faixa de preço e número de vendas no ranking dos modelos mais emplacados. Ele está na posição número 52 e ele vendeu 4.442 unidades acumuladas. A versão LX já com câmbio CVT, ela tem o preço inicial de R$ 113.600 e reduz apenas R$ 13.000. É uma redução baixa. O preço do carro vai para casa dos 100.700. É aquele negócio, é Honda, é City, carro confiável, tem um público muito fiel, só que parece que o preço da Honda para o momento ele tá um pouco salgado, né? Tá maior do que muitos concorrentes que começam a entregar coisas semelhantes ali ao que vem no Honda City Hatchback, falando exclusivamente da versão LX. Beleza? Então é mais um modelo aí que o público não tá olhando com tanta atenção assim. Vamos lá para o terceiro. Essa é uma novidade que até começou bem nas vendas. A proposta do carro é boa, ficou moderno, ficou equipado, ganhou itens ali que muitos concorrentes não têm, que é o caso do freio de estacionamento eletrônico. O veículo tem uma boa altura do solo, motor turbo muito bom também. Só que alguns pontos trouxeram bastante dúvida no novo Renault Kardian. Principalmente a parte do câmbio automatizado de dupla embreagem, que muita gente ainda tem um certo receio nesse tipo de transmissão nos veículos aqui no Brasil. E ele é um câmbio realmente novo, não só como equipamento, mas até na funcionalidade do carro como um todo. Existem outros pontos também que são um pouco mais simples nele, apesar de ser diferente. É o caso, por exemplo, do painel de instrumento digital, que é um painel bem básico, né? Mas o carro como um todo é bonito, é um projeto bem diferente de muitos Renaults que a marca fez por aqui. Tá certo que assim, ainda é um pouco cedo para a gente definir a vida do Renault Kardian, até porque ele chegou tem apenas 3 meses aqui no Brasil. Então assim, há todo um caminho pela frente aí para ele mostrar o seu potencial. Mas neste momento nós temos os seguintes números. O Kardian está na posição número 55. Ele já emplacou cerca de 3.400 unidades até o mês de maio acumulada. Ele começou vendendo cerca de 616 unidades no primeiro mês, depois subiu para a faixa dos 1.600 quase e voltou a reduzir ali para a média de 1.200 unidades. Ele tem versão para PCD dentro de limite de até 120, que é a Evolution, é a primeira. Deixa de vir alguns itens e equipamentos também.
A faixa de preço dele sai lá da casa dos 113 mil aproximadamente e tem uma redução de 21 mil mais ou menos. Então isso faz o preço do carro cair ali para 92 mil. Alguns concorrentes dele são mais caros, outros são mais baratos. Percebam que é um desconto maior do que, por exemplo, o C3 Aircross, mas quando a gente fala dos concorrentes direto do Kardian, que é o Pulse e o Nivus, o Kardian até que está meio equilibrado, porque o carro da Volkswagen tem uma faixa de preço maior, enquanto o Pulse da Fiat começa a oferecer bem mais alternativas, tanto de versão quanto de preço. Beleza? Então o Kardian é mais um carro aí que está apresentando esses números, mas eu acredito que tem um bom caminho pela frente para ele mostrar aí se vai fazer sucesso ou não. Esse próximo carro começa a fazer parte de um segmento que vende bem no Brasil, tem bastante carro aí que tá lá nas primeiras posições de venda, ainda faz um certo sucesso porque é SUV, só que é de porte médio. Então assim, apesar de ter versão disponível para o público PCD, quando a gente fala das vendas para o consumidor em geral, ele é um carro que começa a fazer mais sentido, porque para PCD só entra uma única configuração ali dentro de limite de isenção, que é o Volkswagen Taos. Galera, concorrentes dele estão ali com números um pouco diferentes. Jeep Compass está sempre nas primeiras posições. Toyota Corolla Cross também está avançando muito. O Tiggo 7 começou a responder bem, apesar de ter vendas menores aqui. A força da Volkswagen é muito grande. Mas o Taos, ele não está apresentando números tão bons assim, comparado aos dois primeiros que a gente falou. Ele é um carro que de uma certa forma parece muito o T-Cross, né? Se você olhar a lista de itens e equipamentos, principalmente da parte interna, volante é o mesmo, painel de instrumentos é o mesmo, a mesma multimídia ali. Ele vai começar a ter diferença no quê? Tamanho, porte, tem freio de mão eletrônico, só tem opção de motor 1.4 TSI e a Highline, que é a mais sofisticada, vem um monte de opcional. Mas assim, a gente imaginou que ele ia fazer um pouco mais de sucesso, ia conseguir peitar ali um pouco mais o Compass e o Corolla Cross, mas não é isso que vem acontecendo, até porque o preço é um pouquinho salgado. E se você olhar para a concorrência, como por exemplo o Tiggo 7 Sport, que é a versão de entrada, contra o Volkswagen Taos Comfortline, que também é a primeira versão, existe uma diferença de 35 mil, porque o Taos Comfortline custa mais ou menos 187, enquanto o Tiggo 7 ele estava custando ali na faixa dos 152. Isso a gente está falando do preço normal, porque quando você pede isenção, o Tiggo 7 Sport ele cai para casa dos 125. Claro que no momento o carro chegou até a ficar com as vendas suspensas de tantas pessoas ali que compraram, encomendaram o veículo. Então a Chery resolveu até paralisar para primeiro dar conta da entrega dessa demanda aí que foi solicitada. Lá no ranking dos mais vendidos, o Taos está na posição 47 e já emplacou 5.122 unidades. Agora, essa dupla aqui é até curiosa, galera, porque assim, os carros mudaram, ganharam nova geração, os dois, por sinal ali, melhoraram em muitos pontos, só que eles ainda se mantêm bem afastados dos principais concorrentes deles. E eles estão dentro de um segmento que tem muita procura, que tem bastante saída, que é o segmento de carro popular. Mas o que será que está acontecendo com o Citroën C3, que já ganhou uma nova geração, e o Peugeot 208, que também já está bem atualizado? Os dois carros eles estão bem longe ali das primeiras posições de venda. O C3 emplacou cerca de 8.150 unidades, enquanto o 208 emplacou 7.500. É um número baixo comparado a alguns concorrentes ali deles. Só que veja só, todos os dois eles entram com diversas versões disponíveis para o público PCD, até a versão topo de linha tá lá dentro de teto normalmente. Então são dois modelos de carros que assim, qualquer configuração que você comprar, você vai conseguir solicitar as isenções normalmente.
Inclusive, o próprio 208 tem uma configuração que é a Allure Turbo com câmbio CVT que está bem descontada. Tem uma faixa de preço bem menor comparado a outros carros. Mas no número de vendas, assim, a procura do consumidor não está muito alta. A gente consegue notar uma certa diferença na faixa de preço do C3 para o 208, porque o C3 ele inicia lá na casa dos 60 mil reais mais ou menos e vai até os 80 mil quando a gente fala de preço já com as isenções aplicadas. Enquanto o Peugeot ele tem lá início na casa dos 77.600 e vai até os 97.600 mais ou menos. Então pode ser que o C3 esteja vendendo um pouco mais do que o 208 porque a faixa de preço do C3 realmente está menor. Mas no sentido de atualização, equipamentos, itens mais modernos, até o motor turbo, ele faz mais parte do 208. Se você quer algum desses dois hatch e você está focado num carro mais moderno, o 208 é a melhor pedida. Agora, se você não se importa tanto assim, você está visando o preço mesmo, aí o C3 pode ser uma opção melhor. Mas lembrando que ele vem bem menos itens e muda também alguns pontos em relação ao 208 quando a gente fala de itens mais modernos. Beleza, gente? Mas é uma dupla também aí que parece que a galera tá olhando com menos atenção. Agora, este último aqui é um carro de uma marca excelente, o carro também é muito bom. Até os dias atuais aí tá vendendo normalmente, mas tá com o número de vendas aí menor do que também alguns dos seus principais concorrentes, hein? Toyota Yaris Sedan. Hoje ele tem cerca de 3 versões disponíveis, que é a XL, a XS e a XLS, sendo que a primeira entra dentro de teto com as isenções para PCD também, tem uma redução bacana e assim, por mais que seja a versão de entrada, a lista de equipamentos dele não é tão simples, não é tão básica assim. Vem apoia-braço central com porta-objeto, vem multimídia, o volante é multifuncional, tem uma boa lista de airbags de fábrica, tem garantia de 5 anos da montadora, não vem roda de liga leve, não vem farol de neblina, mas até aí são acessórios básicos, né, que dá para você modificar. Mas de uma certa forma, se a gente olha ali, por exemplo, para um Virtus, para um Onix Plus, até para um Fiat Cronos, tá certo que o Cronos ele tá um segmento abaixo ali do Yaris Sedan. Mas quando a gente olha para esses concorrentes, por exemplo, eles estão bem mais lá na frente, principalmente Onix Plus, principalmente também Volkswagen Virtus. E detalhe, hein? O Virtus custando até mais caro, só que vendendo mais do que o Yaris Sedan. Pode ser que alguma coisa relacionada às notícias, dizendo que vai chegar uma nova geração do carro, já bem moderna, já num outro visual da Toyota, tenha feito aí com que as pessoas esperassem um pouco mais, né? Pode ser um grande indicador aí. Só que a Toyota não voltou a tocar neste assunto de quando que ela vai de fato lançar a nova geração do Yaris, que na minha opinião ficou muito boa, faria muito sentido aqui no Brasil para concorrer contra o Virtus, para concorrer contra o City e outros carros também. Eu acho que tá na hora sim do Yaris mudar. E aí o pessoal ficou ali esperando para ver o que vai acontecer. Porque no ranking dos carros mais vendidos, ele tá lá na posição 38. Não é um número ruim, mas ele poderia estar melhor. Ele emplacou 7.684 unidades acumuladas até o mês de maio. Como dito para vocês, a versão XL, que é a de entrada, tá lá, ainda disponível para o público PCD normalmente, e não chega nem aos 100 mil reais, né? Ela sai de 99.920, recebe as reduções de impostos normalmente e cai para 79.700. É até um preço ali semelhante a alguns outros veículos e até mais barato dependendo de qual carro que você for. Na minha opinião, é um carro que vale a pena você comprar sim, até porque o preço está descontado, apesar dessa possibilidade de chegar o novo, de mudar, desse daqui ficar mais para trás, né? E aí você comprar um veículo que já está próximo de ganhar alteração.
Então assim, se você está interessado num sedã compacto premium aí, se você puder esperar, caso você queira muito o Yaris Sedan, fica acompanhando as notícias, porque assim que tiver novidade a respeito dos lançamentos da Toyota, a gente vai trazer com certeza aqui para vocês. Beleza? Então galera, essa é a lista aí para vocês. Deixem os comentários e as sugestões de vocês aqui embaixo pra gente e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço aí.